E aí, caro aluno, hoje nós vamos começar a falar sobre fórmulas químicas. Já vimos nas aulas anteriores o conceito de mol e a diferença entre mol e massa molar. Se você não assistiu esse vídeo, volte para as aulas anteriores e assista. E hoje nós vamos discutir a diferença entre fórmula mínima, molecular e centesimal. Comecemos primeiro o que quer dizer fórmula mínima. Fórmula mínima é a fórmula que apresenta a menor proporção inteira entre os átomos de uma molécula. Por exemplo, na molécula do etileno, que a fórmula é C2H2, a fórmula mínima seria CH2. Aí tu pergunta, Marlos, não entendi, como é que é isso? Por exemplo, se eu pego a molécula da glicose, que é C6H12O6, você está vendo que existe uma proporção. E para eu saber a menor proporção existente, basta que você divida esses índices pelo maior divisor comum entre eles, que no caso aqui é 6, né? Então, se eu dividir o carbono 6 por 6, vai dar 1 carbono. Se eu dividir o hidrogênio, que é 12 por 6, eu vou ter 2 hidrogênios. Se eu dividir o oxigênio 6 por 6, eu vou ter 1 oxigênio. Então, o CH2O seria a fórmula mínima da glicose. Então, a fórmula mínima é sempre aquela que apresenta a menor proporção inteira entre esses átomos, tá? Quando essa fórmula mínima ela provém de um experimento, de um dado experimental, de uma reação química, de uma massa que foi pesada de uma certa substância, a gente chama isso de fórmula empírica. Mas tome cuidado, nem toda fórmula empírica ela é mínima, porque eu posso calcular uma fórmula a partir de dados experimentais e encontrar uma certa proporção que não necessariamente é a fórmula mínima. Agora, toda fórmula mínima ela é empírica, porque ela é calculada a partir de dados experimentais, certo? Então, toda fórmula mínima ela pode ser chamada de empírica, tudo bem? Já a fórmula molecular é a fórmula que realmente vai me apresentar a composição qualitativa e quantitativa da molécula, ou seja, me representa realmente quantos átomos eu tenho de cada elemento dentro daquela molécula, certo? Assim, por exemplo, a fórmula da glicose seria o C6H12O6. Já a fórmula centesimal, ela vai apresentar a porcentagem que cada elemento representa na massa da molécula como um todo. Então a gente sabe, por exemplo, que a massa do carbono é 12 gramas por mol, mas na molécula de glicose, que é 180 gramas, quanto que esses 12 gramas vão me representar? Então, se o carbono pesa 12 gramas e a massa da glicose toda, por exemplo, é 180 gramas, a gente vai dizer que esses 180 gramas representam o quê? Os 100%, o todo. Então, quanto vai representar esses 12 gramas? Então, a nossa aula de hoje ela é basicamente para a gente aprender a calcular essa fórmula mínima, essa fórmula molecular e a centesimal, tá certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, primeiro vamos aprender a calcular a composição centesimal a partir da fórmula. É claro que nas questões de vestibulares, pessoal, eles vão dar as massas atômicas. Por exemplo, ele vai dizer aqui que o hidrogênio a massa é 1, uma unidade de massa, e que o oxigênio a massa é 16, tudo bem? Então, eu quero calcular essa composição centesimal. Como é que eu vou fazer? Muito fácil. Primeiramente, eu vou calcular a massa da minha molécula como um todo. Olha, eu tenho aqui na fórmula 2 hidrogênios, e eu tenho na fórmula 1 oxigênio. Então, a massa do hidrogênio é 16, é 1 e a massa do oxigênio é 16. Fazendo essa continha, 2 vezes 1 dá 2, enquanto 1 vezes 16 dá 16. Somando esses dois valores, eu tenho 18U. Então, o que esse 18U representa para mim? Esse 18U representa a molécula como um todo, a fórmula da molécula. Então, o que eu vou fazer? Se esse 18U representa o todo, eu vou dizer, então, que 18U equivale a 100%. Concorda, pessoal? Já que é o todo, é a massa total. E agora é só uma questão de fazer um cálculo simples. Se 18U representa os 100%, que é o todo, o hidrogênio, que é 2U, vai me representar quantos por cento disso? Então, no caso do hidrogênio, eu vou ter aqui, fazendo o cálculo, meio por extremos, né? Tu vai ter 2, eu cancelo U com U, ó, 2 vezes 100... dividido por 18, aonde eu vou ter aqui 11,11% aproximadamente. Se eu quiser saber, pessoal, a porcentagem do oxigênio, eu nem precisava fazer cálculo, bastava pegar o 100%, né? Pegaria os 100% e subtrairia do 11,11%, que vai me dar, então, 88,8%, né?
Mas calculando faria como, Marlos? Mais uma vez, 18U é o todo, que é o 100%. E agora eu tenho que 16U, que é o oxigênio, equivale a Y. Fazendo esse cálculozinho aí, ó, eu vou ter que Y vai dar 88,88%. Então, quer dizer, se eu quiser agora montar a minha composição centesimal, vou apagar bem aqui a massa que eu calculei da água, bem aqui do ladinho. Então, como é que ficaria a fórmula da água em porcentagem? Então, eu escreveria assim, pessoal, olha, o hidrogênio ele tem uma porcentagem de 11,11%, enquanto o oxigênio passa a ter uma porcentagem de 88,88%. É assim que se escreve o que nós chamamos de fórmula centesimal. Isso é centesimal, beleza? Então, essa fórmula centesimal ela vai justamente me mostrar quanto é que a massa de cada elemento está ocupando na massa da molécula toda, né? Então, no caso, a massa do hidrogênio está ocupando apenas 11,11% de toda a massa da minha molécula. Então, assim, é muito fácil você calcular a composição centesimal de uma fórmula a partir dos átomos de uma fórmula a partir da fórmula. Basta que você pese essa fórmula como todo, e depois que você pesar essa fórmula como todo, você vai dizer que essa massa é 100%, e aí você vai atribuindo para cada massa de cada elemento dentro da fórmula uma letra, x%, y% e assim por diante, tá? Agora vamos calcular a composição centesimal, mas agora a partir das massas experimentais, né? Como é que eu posso calcular a partir de uma massa que reagiu? Então ele diz assim, ó, na análise de 5,33 gramas do sal, então mais uma vez, gente, para calcular fórmula centesimal, você precisa do todo, né? Como é que eu vou dizer que um elemento equivale tantos por cento se eu não souber quanto pesa o todo? Então ele já está me dando aqui a massa do sal, a massa total, ó, 5,33 gramas. Então já vou logo admitindo que esses 5,33 gramas equivale ao todo, né? Equivale 100%. Então, para a gente fazer aqui uma regra de 3 e determinar a porcentagem de cada elemento é bem simples. Esse 5,33 gramas equivale para mim ao todo, certo? Que é o 100%. Ora, mas ele diz que nessa amostra de 5,33 gramas foi encontrado 1,955 gramas de potássio. Então, pessoal, esse 1,955 gramas de potássio equivale a quantos por cento? Se os 5,33 é o todo, é muito fácil. X vai ser 1,955 vezes 100 dividido por 5,33. E aqui eu vou encontrar um X como sendo 36,67, vamos botar aqui 68, né? Por cento. Então, já encontrei aqui a do sódio, a do potássio, né? Então, vou até colocar aqui de lado. Vou escrever potássio aqui para ficar bem claro para a gente. O potássio deu essa porcentagem. Marlos, então, como é que eu vou fazer agora para descobrir do outro? A mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar a massa total da minha amostra e vou admitir que isso é 100%, certo? Agora eu vou pegar lá, quanto é que eu tenho de oxigênio, de cloro? Eu tenho 1,775 e isso vai estar para Y. Então, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar 1,775, você vai multiplicar por 100 e dividir por 5,33, né? Vou multiplicar por 100 e dividir por 5,33, o que está me dando aqui, no caso aqui o cloro, né? Está me dando uma porcentagem aqui de cloro igual a 33,3%. E por fim, o oxigênio, se 5... Marlos, e aí, eu preciso calcular o terceiro? Gente, não. Ó, se eu já encontrei, eram 3 elementos, né? Tu tinha aqui o potássio, tu tinha o cloro e tu tinha o oxigênio. Tu acabaste de encontrar que o potássio dá 36,68%. E você encontrou que o cloro deu 33,3%. Então, quanto será o do oxigênio? É fácil. Você vai pegar o 33,68, você vai somar com o 33,3, que está dando esse total daqui, ó, está dando 66,98. Aí você subtrai agora isso de 100.
Ao subtrair de 100, você vai encontrar 33,02%. Então tá aqui, ó, potássio 36,68%, o cloro 33,3% e o oxigênio agora ficou para a gente aí 33,02%. Essa passa a ser aí a fórmula centesimal para esse composto, tá? Então veja como é muito fácil você calcular a fórmula centesimal. Você só precisa saber quanto é o todo, tá? Se ele te der a fórmula molecular, como é que eu sei que é o todo? Você soma todos os átomos da molécula. Se ele te der uma amostra, ele vai ter que dizer na questão para ti quanto pesa essa amostra como todo. Beleza, pessoal? Então tá aí, como se calcula a fórmula centesimal a partir da fórmula molecular e a partir das massas experimentais. Agora vamos para frente. Agora é o contrário. Eu quero calcular a fórmula molecular a partir da centesimal, certo? Então, veja bem, nessa questão aqui, pessoal, ficou faltando aqui ele dar as porcentagens, tá? Na realidade, eu vou colocar bem aqui do ladinho, que essa questão diz o seguinte, é uma questão da FUVEST, né, onde ele está dizendo que a massa molar é 200 e que ele tem de carbono 72%, tá? De oxigênio, de hidrogênio, ele tem 12%, e de oxigênio ele tem 16%. Tá? Esses dados aqui foram fornecidos para a gente na questão. Então, como a massa molar dada na questão foi de 200, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Veja bem, ele disse que essa era a fórmula centesimal, tá? E que a massa molar dessa estrutura era 200 gramas. O que ele queria saber? A fórmula. Qual é a fórmula molecular? Então, veja bem, pessoal, o que tu tem que entender? Toda vez que eu trabalho uma massa amostral ou que ele me dá uma fórmula de uma molécula, a massa molar ou a massa amostral passa a ser o todo, né? Como a gente viu nas questões anteriores. Então, esses 200 gramas, como é a massa da molécula como um todo, eu vou admitir que esses 200 gramas equivale para mim a 100%. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar esse 100% e vamos calcular a massa que cada um desses elementos corresponde, ó. Carbono é 72%, hidrogênio é 12% e oxigênio é 16%. Se os 200 gramas equivale aos 100%, carbono é 72%, então 72% está para X. Então a quantidade de carbono que eu vou ter é de 144 gramas de carbono. Bom, deixa aqui quieto, vamos fazer o restante. Ora, do hidrogênio é a mesma coisa, 200 gramas equivale a 100%, que é o todo, então os 12% equivale a Y, onde Y vai dar 24 gramas de hidrogênio. A mesma coisa, 200 gramas equivale a 100%, aqui eu nem precisaria calcular, né, gente? Bastava somar e depois subtrair de 200, mas vamos lá. 200 gramas equivale a 100%, enquanto 16% equivale a Z, onde Z vai dar 32 gramas de oxigênio. Bom, mas o que eu acabei de encontrar? Eu achei a massa que cada elemento contribui na fórmula desse composto. Então, quer dizer que daqueles 200 gramas que eu tenho do composto, o carbono equivale a 144 gramas, né? O hidrogênio 24 e o oxigênio 32, certo, pessoal? Consequentemente, como é que eu vou calcular agora a fórmula dele? É muito simples. Eu vou transformar, nós sabemos que quando eu tenho uma fórmula, aqueles índices CX, HY, OZ, o que representa esse X, esse Y e esse Z? O número de mol. Né? Quem assistiu a aula de mol sabe que isso me representa a quantidade em mol que eu tenho da substância. Então agora, para encontrar a minha fórmula molecular é muito fácil. Eu vou pegar essas massas e vou converter agora para mol. Como assim, Marlos? Claro que tem que ser dado na prova as massas atômicas, mas como nós estamos falando de carbono, hidrogênio e oxigênio, eu digo que seria até uma loucura um aluno de ensino médio que vai fazer o Enem não saber a massa desses três elementos. Isso aqui facilita muito você no dia da prova. Então você vai fazer assim, ó, quanto equivale 1 mol de carbono? 1 mol de carbono vale 12 gramas, que é a massa do carbono. Então 144 gramas equivale vamos botar aqui N de C, número de carbono. Então, o N de C aqui, fazendo esse cálculozinho, pessoal, vai ficar 144 dividido por 12. Grama cancela com grama, vai sobrar mol, certo? 144 por 12 dá 12.
Então quer dizer que eu tenho 12 mol de carbono. Tudo bem? Mol, tá, pessoal? Não tem o plural, não. É mol, não é mols. A mesma coisa aqui. Quanto vale 1 mol de hidrogênio? Cada mol de hidrogênio equivale a 1 grama. Como eu tenho 24 gramas de hidrogênio, então o número de mol de hidrogênio vai dar quanto? 24 mol de hidrogênio. E de oxigênio a mesma coisa. 1 mol de oxigênio, 1 mol de oxigênio equivale a 16, tá? Enquanto 32 de oxigênio equivale a quanto de oxigênio? Aonde o número de oxigênio aqui dá 2 mol. Então veja, eu primeiro calculei 72% de 200, que deu 144, 12% de 200, que dá 24, 16% de 200, que deu 32. Agora eu estou transformando essas massas para mol. 144 de carbono corresponde a quantos carbonos? Já que cada carbono é 12. 144 dividido por 12 dá 12. 24 gramas de hidrogênio corresponde a quantos hidrogênios se cada hidrogênio é 1? 24 dividido por 1 dá 24. 32 gramas de oxigênio corresponde a quantos mols de oxigênio? 32 dividido por 16 dá 2. Então quer dizer que a fórmula da minha substância vai ser C12H24O2. Ó. Então veja como é muito fácil. Marlos, esses valores aqui podem dar quebrado? Não, pessoal. Quando a gente calcula a fórmula molecular, a partir da massa molar que é dada na questão, nunca dá quebrado, porque você sempre vai encontrar a proporção exata de átomos na fórmula, já que você está calculando fórmula molecular. Isso é diferente da fórmula empírica ou mínima, porque na fórmula empírica ou mínima pode dar quebrado. Mas na fórmula molecular, como nós estamos dizendo que a massa molar é o todo, a tua soma dos átomos tem que dar exatamente a massa molar. Então isso aqui nunca vai dar quebrado, sempre vai dar um valor inteiro, tá? Agora, se eu tivesse calculando a fórmula a partir de um dado experimental que não fosse a massa molar, aí sim poderia dar um quebradinho, que é como a gente vai identificar agora a partir da fórmula mínima, beleza? Então vimos aí como calcular a centesimal, vimos como calcular a fórmula molecular a partir da centesimal e agora vamos aprender a calcular a fórmula mínima, tá? Primeiro a partir da massa, depois nós vamos calcular a fórmula mínima a partir da centesimal, tá? Gente, vamos lá, vamos recapitular aqui bem rápido o que a gente vai fazer. Basicamente, qual é a diferença entre eu calcular uma fórmula mínima empírica da fórmula molecular? Porque aquela massa que você está trabalhando é a massa da própria molécula. Então quer dizer que essa massa, como nós vimos aqui na questão anterior, esses 200 gramas equivale à massa da própria molécula. Então, consequentemente, na hora que você calcula o número de mol, dá exatamente a fórmula da molécula. O problema é que quando você não tem a massa da molécula, então você está calculando a partir de uma massa qualquer, pode ser que a quantidade que você tenha dos elementos não seja exatamente inteira. E é aí que vai ser o grande lance, né, o pulo do gato para o cálculo da fórmula mínima ou empírica. O procedimento de resolução é praticamente o mesmo, pessoal. A gente vai admitir que essa massa que ele me deu vale quanto? 100%. Não, a gente tem que admitir que isso vale 100%. Então, me dando a massa de cada elemento, o que eu vou fazer? Eu vou transformar para mol. Porque veja que na questão anterior, eu tinha te dado a porcentagem, você fez o quê? Você primeiro achou a massa. E a partir da massa você transformou para mol. Esse procedimento não pode mudar. Eu peguei a porcentagem e transformei isso para massa. E agora eu estou pegando essa massa e estou transformando essa massa para mol. Por quê? Porque esse número que está bem aqui embaixo é o número de mol. Tranquilo? Eu preciso fazer esse procedimento. De novo, aqui, ó. Peguei essa porcentagem e transformei ela para massa. Depois peguei essa massa e transformei ela para mol, para poder justamente encontrar aqui essa minha quantidade em mol dentro da fórmula. Agora, o que eu vou fazer? Eu já estou te dando bem aqui, se você parar para anotar, eu já estou te dando a massa. Eu não estou te dando a porcentagem. Então, eu não preciso mais calcular a massa. Eu já estou te dando a massa de cada elemento. Mas não, tu não me deu a massa de cada elemento. Tu me deu aí a massa do fósforo. Quer ver, ler, ó? Ao realizar a preparação de 55,6 gramas de uma substância, certo químico constatou que precisou combinar 8,28 gramas de fósforo com cloro. Ora, pessoal, lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria.
tudo se transforma. Se eu tenho 8,28 gramas de fósforo e eu vou reagir com cloro e a massa da substância toda é 55,6, então eu posso dizer que esse 8,28 gramas de fósforo reagiu com X gramas de cloro para produzir o quê? 55,6 gramas do composto, não é isso? Então aqui basta subtrair, já que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 55,6 e vou subtrair do 8,28. Então quer dizer que a quantidade de cloro que eu tenho nessa amostra é de 46,8 gramas. Pessoal, aí ele me deu aqui a massa do fósforo, bem aqui, ó. E ele me deu aqui do cloro, ó. Beleza? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou transformar essas massas para mol. Então como é que eu faço, ó? 1 mol de fósforo equivale a 30,97 gramas. Mas quanto é que eu tenho de fósforo na minha amostra? Eu tenho somente 8,28 gramas. Então, esses 8,28 gramas me representa quantos mols de fósforo? Então, vamos fazer a conta. 8,28 e vou dividir por 30,97. O que isso aqui vai me dar, então? Número de mol do fósforo de 0,aproximadamente 26. Então já viu aqui que não deu inteiro, né, pessoal? Deu quebrado. Como eu falei para vocês, quando a gente pega uma massa que não é a massa molar, pode dar quebrado, mas isso aqui não vai ser problema, que eu vou já te explicar como é que tu vai fazer. Agora vamos para o cloro. O cloro, 1 mol de cloro equivale a quanto? Equivale a 35,5 gramas. Só que ele tem quanto? 46,8 gramas de cloro. Isso vai estar para o número de mol do cloro que eu quero saber. O que vai dar, pessoal? 1,31 mol de cloro, aproximadamente. Então, olha como é que ficou a fórmula do cara. Olha como é que vai ficar a fórmula do cara. O P está dando 0,26 e o cloro está dando 1,31. Pessoal, vocês conhecem alguma fórmula que dá um valor de índice quebrado? Vocês estão vendo que os índices estão quebrados? 0,26, 1,31. Vocês conhecem alguma fórmula que o índice é quebrado? Claro que não, né, pessoal? Não existe fórmula com índice quebrado. Como eu quero encontrar a fórmula empírica ou mínima, eu só preciso da proporção. Qual é a menor proporção que existe nessa fórmula? Então, na matemática básica, quando eu quero encontrar a menor proporção entre esses valores, eu divido todos eles pelo valor menor deles. Ou seja, eu vou pegar o 0,26 e eu vou dividir por 0,26, porque eu quero transformar isso no valor inteiro. Concorda? Se eu quero transformar isso no valor inteiro, basta que eu divida eles pelo menor deles, ó. Então, se eu pegar 0,26 e dividir por 0,26, eu tenho 1 fósforo. E se eu pegar 1,31 e dividir esse 1,31 por 0,26, isso aqui vai dar aproximadamente 5. Olha que interessante, quando você divide o 0,26 pelo menor valor, que é o 0,26, e divide 1,31 por 0,26, eu não mudei a proporção, eu só transformei essa proporção inteira. Então, consequentemente, a resposta da gente da fórmula é PCl5. Então, o que eu fiz? Eu transformei primeiro a massa para mol, como eu fiz na questão anterior. Mas se você me perguntar, mas Marlos, por que na questão anterior deu inteiro? Mais uma vez, porque a massa que ele tinha me dado, meus amigos, essa massa aqui que ele tinha me dado, de 200 gramas, já era a massa da molécula como um todo. Então, tem que dar inteiro. Tá? Por quê? Porque é exatamente a massa que corresponde ao número de mol inteiro. Mas quando você está calculando a fórmula mínima empírica, provavelmente na tua prova não vai dar inteiro. Isso é uma questão que eles fazem justamente para dificultar a vida do aluno. Então, geralmente eles vão pegar uma massa que o valor vai dar quebrado. E aí, quando você vai encontrar número de mol quebrado, o que você faz? Você divide todos esses mols pelo menor deles. Por que você está fazendo? Transformando essa proporção numa proporção inteira, tá bom? Marlos, eu não entendi. Então vamos para a próxima questão. Só que veja, agora eu estou te dando a fórmula centesimal. Então o que nós fizemos na questão de fórmula molecular? Nós nos transformamos primeiro essa centesimal para massa e depois nos transformamos a massa para mol. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Só que o problema é o seguinte, Marlos, ele não me deu a massa, como a questão anterior, que ele disse que era 55,6, e como a questão anterior, que ele disse que a massa era 200. Aqui você tinha uma massa molar de 200 para calcular. Aqui nessa outra você tinha uma massa de 55,6 para calcular.
Mas aqui ele não está me dando nada. E aí, Marlos, tem como eu responder uma questão sem ele me dar massa? Pessoal, lembra, independente quanto é a massa da tua amostra, a proporção dentro dela não muda. Então você pode trabalhar com a massa que você quiser quando você estiver trabalhando a fórmula mínima. Você pode trabalhar com 50, com 100, com 1000, com 500. Mas eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta bem simples e bem óbvia. Se eu estou trabalhando com fórmula centesimal, quer dizer que eu estou trabalhando com porcentagem. E eu te pergunto, quando você trabalha com porcentagem, qual é o melhor valor para você trabalhar de uma amostra? Resposta correta, quem disse 100. Eu vou chamar então 100 gramas de 100%. Ó, é melhor trabalhar então com 100 gramas, é melhor trabalhar com uma amostra de 100 gramas, porque se eu trabalhar com uma amostra de 100 gramas, quanto é 43% de 100? 43 gramas. Quanto é 45,3 gramas de 100? 45,3 gramas. Então eu não vou precisar, pessoal. Não é que eu não possa trabalhar com outro valor, amigo. Você pode trabalhar com o valor que você quiser para encontrar a fórmula mínima. Ah, Marlos, eu não gostei de 100, eu quero trabalhar com 1 grama. Não tem problema, tá? Importante é que a proporção ela não vai mudar. Mas por que trabalhar com 100 quando ele não me dá massa? Por que trabalhar com 100? Porque se eu estou trabalhando com porcentagem, o valor 100 é o valor que vai evitar que eu fique fazendo muitos cálculos. Porque tirar 53% de 100 é 53, tirar 22% de 100 é 22. Não é mais fácil você trabalhar dessa maneira? Então olha para cá como é bem simples. Ó. Eu vou admitir uma amostra contendo 100 gramas. Beleza? Então quer dizer que 100 gramas passa a ser para mim, então, 100%. E aí, ó, como facilita meu cálculo. Se o carbono ele é 11,3%, se 100 gramas corresponde a 100%, 11,3% corresponde a que massa? X, que você vai encontrar quanto? 11,3 gramas, tá vendo? Como ficou muito mais fácil trabalhar dessa forma? Então, isso aqui eu não vou fazer mais, tá certo, pessoal? Eu não vou mais fazer dessa forma, nós vamos fazer logo direto. Eu estou admitindo que a amostra é 100 gramas, então como é que nós vamos fazer agora o cálculo? Presta atenção, nós vamos fazer assim, ó. Já sei que as porcentagens vão ser as massas. Ah, professor, por isso que lá na escola eu pegava esse 11,3, dividia pela massa do carbono tal, e acabava decorando. E aí quando a gente decora, pessoal, a gente esquece. Então o que eu fiz? Como ele não me deu a massa, eu admiti uma amostra de 100 gramas. Então eu vou tirar 11,3% de 100. Quanto é 11,3% de 100? É 11,3, certo? Então, consequentemente, a massa do carbono aqui está dando 11,3 gramas. O que nós vamos fazer agora? Transformar essa massa para mol. Lembra como foi o procedimento da questão anterior? Então, vamos para cá. Quanto vale 1 mol de carbono? 1 mol de carbono vale 12 gramas. Se 1 mol de carbono vale 12 gramas, 11,3 gramas equivale a que número de mol de carbono? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 11,3 e vou dividir por 12. O que isso aqui está me dando o número de mol de carbono é de 0 aproximadamente, né? 0,94 mol. Deu quebrado, tá, pessoal? Não te preocupa com isso. Vamos calcular. Ele disse que era 11,3 de carbono de sódio. De sódio está dando 43,4%. Então vamos lá, 43,4%, então isso aqui equivale a quanto? Então de sódio equivale a 43,4 gramas. Ora, mas quanto vale cada mol de sódio? Cada mol de sódio, pessoal, a massa do sódio dado na tabela periódica, que deveria ter vindo na questão e geralmente nas provas virá, não te preocupa com isso, é 23 gramas, consulta a tabela periódica. Se 1 mol de sódio é 23 gramas, então 43,4 gramas equivale a N de sódio. O que vai me dar aqui o número de mol de sódio de 1,88 mol aproximadamente. Beleza, e de oxigênio? É preciso fazer os três? É, pessoal, porque como está dando quebrado, eu preciso dividir pelo menor deles. Então eu tenho que saber quem é que vai dar menor. Por enquanto está dando o carbono, tá? Mas vamos lá, o oxigênio é 43,4
2,4%, então quer dizer que eu tenho 43,4 gramas de oxigênio. 1 mol de oxigênio é 16 gramas, então 43,4 gramas equivale a que mol de oxigênio? 2,70 mol. Então, olha como é que ficou a fórmula do cara. Sódio está dando 1,88. O carbono está me dando 0,94. E o oxigênio está me dando 2,7. Então, vocês estão vendo que está quebrado, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou dividir esses valores, vou botar aqui de amarelo, eu vou dividir esses valores pelo menor deles. Então, entre 1,88, 0,94 e 2,7, o menor valor é 0,94. Então, eu vou dividir isso aqui, pessoal, por 0,94. Vou dividir isso aqui por 0,94. Vou dividir isso aqui por 0,94. Então, pegando 1,88 e dividindo por 0,94, dá exatamente 2. Pegando 0,94 e dividindo por 0,94, dá 1. E pegando 2,7 e dividindo por 0,94, dá muito próximo, né, de 3. Dá 2,89, então dá muito próximo de 3. Então a fórmula, claro, pessoal, tá dando, não dá exato, porque eu também não peguei todas as casas decimais, tá? Isso aqui numa prova de vestibular, você não vai perder tempo fazendo cálculos exatos, tá? Isso aqui dá aproximadamente 3. Então, essa aqui é a fórmula, né, do composto, a fórmula mínima, e é a fórmula molecular, tá? Pode acontecer da fórmula mínima ser a molecular. Tá bom? Pode acontecer, porque fórmula mínima é a menor proporção entre os átomos. E não existe uma proporção menor entre aqui, ó, 2, 1 e 3. Não existe uma proporção menor do que essa, porque 3 aqui é primo. Então não tem como dividir por outro número. Certo, pessoal? Então essa fórmula mínima também foi a fórmula molecular. Agora deixa eu te dar um outro conselho. Vamos imaginar que eu tivesse feito essa divisão e tivesse dado o seguinte. Vamos botar aqui ABC. Vamos dizer que aqui deu 1, aqui deu 1, na hora que eu dividi pelo menor deles, tá, gente? Aqui deu 3 e aqui deu 1,5. Pessoal, quando você dividir pelo menor deles, se ainda estiver dando quebrado, aí vocês estão vendo que aqui já está inteiro o 1, aqui já está inteiro o 3, mas aqui ainda está quebrado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar esse valor por um valor qualquer, menor valor qualquer, para tornar esse número aqui inteiro. Então, como aqui é 1,5, qual é o menor múltiplo que eu posso multiplicar isso aqui para tornar inteiro? 2. Então, no caso aqui, a fórmula seria A2, B3, C6. Tá? Então, veja, quando vocês fizerem uma fórmula, tá? Vocês encontrarem uma divisão e vocês encontrarem um valor ainda quebrado, aí vocês vão multiplicar, certo? Esse valor por um valor inteiro qualquer, até transformar esse valor que está quebrado inteiro. Mas esse procedimento que eu estou colocando aqui de amarelo com asterisco, só acontece em casos muito raros, específicos, quando na hora que você faz essa divisão, o valor não dá aproximado, como eu fiz aqui no 3, tá certo? Mas se der um valor muito diferente, quase 0,5 de diferença, pessoal, aí você vai fazer isso que eu acabei de dizer. Então vamos lá, retomo o procedimento. Eu primeiro admiti que minha amostra era 100 gramas, por quê? Para que eu pudesse transformar o 100% para 100. Então, quanto é o 11,3% de 100? 11,3. Aí o que eu fiz? Achei a massa. Transformei essa massa para quem? Para mol. Olha o procedimento como não muda. Aqui também é a mesma coisa. Achei a massa. Transformei a massa para quem? Para mol. Aqui é a mesma coisa. Achei a massa. Transformei a massa para quem? Para mol. Como deu quebrado, o que eu fiz? Dividi todos pelo menor deles e encontrei a fórmula Na2CO3. Mas recapitulando, se na hora de dividir pelo menor deles, você encontrasse ainda um valor aqui, como esse aqui, B, ó, que está quebradinho, você ia multiplicar pelo um valor inteiro ao ponto de que transforme esse valor quebrado num valor também inteiro. Tudo bem? Bom, pessoal, e agora a gente vai aqui numa questão que para mim a UFMA fazia provas excelentes, né? Antes aí do Enem, as provas da UFMA eram muito bem elaboradas. E nós temos uma questão aqui que envolve o conceito de fórmula mínima, mas que envolve um pouquinho mais de conceitos além disso. Porque, veja, ele começa a questão dizendo que a análise de um carbono, de um hidrocarboneto alifático saturado. Isso quer dizer o quê? Que ele só tem carbono e hidrogênio,
mas que por ser alifático, ou seja, a cadeia tem que ser aberta, e saturado quer dizer que ele só faz ligações simples, ou seja, pessoal, isso é um alcano, tá? E se ele é um alcano, ele tem que obedecer esse termo geral aqui, ó. E isso aqui vai ser justamente o que dessa questão. Vocês vão ver que questão interessante essa questão da UFMA. Então ele coloca aqui que tem que ser um hidrocarboneto alifático saturado, ou seja, ele tem que obedecer a fórmula do termo geral dos alcanos, que é CnH2n mais 2, tá? Por que eu tenho que entender isso? Porque primeiro, pessoal, como ele não me dá a massa molar, eu vou ter que partir de uma fórmula, de uma massa. E vocês viram nas questões anteriores que quando ele não me dá a massa molar, eu admito que a massa que eu estou trabalhando é 100 gramas, porque vai ficar mais fácil de eu trabalhar com a porcentagem, tudo bem? Então, ele disse aqui, ó, que o carbono tinha 84,2%. Não precisa me dar o hidrogênio, porque eu sei que a soma dos dois tem que dar 100%. Então, subtraindo 100% de 84,2%, você vai ter 15,8%, tá? Então, essas são as porcentagens que eu tenho de carbono para hidrogênio. E vocês viram que o procedimento para resolver questões de fórmula mínima é transformar primeiro essa porcentagem para massa e depois transformar essa massa para mol. Então, vamos lá. Primeiro para o carbono. Quanto vale 1 mol de carbono? 1 mol de carbono vale 12 gramas. Então, 84% de 100, que é 84,2 gramas, equivale a x mol. Onde x aqui, pessoal, dá aproximadamente 7 mol, dá 7,01, a gente vai considerar 7, tudo bem? O hidrogênio, mesma coisa, 1 mol equivale a 1 grama. E o hidrogênio eu tenho 15,8 gramas, já que é 15,8% de 100 que eu estou considerando. Então, a quantidade aqui de mol de hidrogênio dá 15,8, certo? Mol. Então, quer dizer que a fórmula ficou C7H 15,8. Ora, pessoal, eu não posso ter uma fórmula quebrada, C7H 15,8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso pelo menor deles. Então, eu vou dividir 7 por 7 e vou dividir 15,8 por 7. Ora, se eu divido 7 por 7, eu vou ter 1, certo? Agora, se eu divido 15,8 dividido por 7, então aqui eu tenho C1, mas o H está dando, pessoal, 2,25. E aqui caiu naquele macete, naquela regra que eu te dei agora há pouco. Lembra que eu disse para ti que às vezes, depois que você divide pelo menor deles, ainda pode dar quebrado? Vou voltar bem aqui que eu mostrei para ti, ó. Bem aqui, ó, de amarelinho, onde eu botei um asterisco, ó. Veja que se na hora que você faz essa divisão pelo menor deles continuar dando quebrado, você tem que multiplicar isso por um valor inteiro até que esse quebrado vire inteiro. Concorda? Porque a intenção da gente é encontrar valores inteiros proporcionais. Então vamos lá. Se eu sei que aqui está dando C1H 2,25, se eu multiplicar isso por 2, isso vai dar C2H 4,5. Ainda continua quebrado. Então o que eu vou fazer? Se eu multiplicar por 3, aqui vai dar, multiplicando isso aqui por 3, ó, multiplicando aqui por 3. Se eu multiplicar isso aqui por 3, aqui vai dar quanto, pessoal? Multiplicando por 3. Aqui vai dar C3 e aqui vai dar H 6,75. Ainda não é. Agora, se eu multiplicar esse valor por 4, então multiplicando isso aqui por 4, você vai ter C4, H9, ó, deu inteiro. Ótimo. Então tá aqui a minha fórmula mínima, certo? Então ele queria saber a fórmula mínima ou empírica para esse composto. Tudo bem? Então, consequentemente, a fórmula empírica para esse composto seria C4H9. Beleza? Muito bem. Então, essa aqui é a fórmula mínima. É a resposta da letra A. Muito bem. Só que, veja, na letra B ele diz, apresente a fórmula estrutural para o composto mais simples. Pessoal, e aí é que entra agora o porquê dele ter dito que era um hidrocarboneto alifático saturado e não ramificado. Porque, veja bem, se eu sou um hidrocarboneto, a minha fórmula tem que obedecer isso aqui, ó. CnH2n mais 2. Se o carbono aqui é 4, quanto é 2 vezes 4? 8. Mais 2, 10. Então, C4, a fórmula teria que ser C4H10. Então, consequentemente, isso aqui não está dentro dos meus hidrocarbonetos
alifate saturado. Mas espera lá, isso aqui é a fórmula mínima. Se é mínima, quer dizer que eu posso multiplicar isso por valores inteiros. Eu posso multiplicar por 2, eu posso multiplicar por 3, eu posso multiplicar por 4 e assim por diante, já que ela é mínima. Então, vamos lá. Vamos multiplicar logo por 2, que é o primeiro múltiplo que eu posso fazer aqui, tá? Já que ele quer a fórmula estrutural mais simples. Aqui por 1 não deu, né? Essa fórmula mínima já não é a resposta. Então agora eu vou multiplicando até dar essa fórmula aqui que tem um termo geral CnH2n mais 2. Então, se essa fórmula mínima não deu, bora multiplicar por 2. Como é que vai dar a próxima fórmula? Que essa aqui é a mínima. Então, 4 vezes 2 dá 8, 9 vezes 2 dá 18. Ó, se você dividir tudo por 2, dá a fórmula mínima C4H9. Agora, veja, vamos ver se isso aqui está dentro da expressão lá de cima. O C8H 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Bacana, bateu. Consequentemente, esse aqui é a estrutura mais simples desse hidrocarboneto que tem essa fórmula mínima C4H9, ou seja, que obedece a minha regra geral dos hidrocarbonetos. Beleza? Então, se agora eu já sei que a fórmula é C8H18, ele pede para você colocar a fórmula estrutural. Então, estrutural seria o quê, pessoal? Você fazer aquela cadeiazinha, ó, CH3, aí você vai fazendo. Ele quer do composto mais simples, né? De uma cadeia que não é ramificada. Então, eu vou botar aqui, ó, pequenininho, CH3, 1, CH2, 2, CH2, 3, CH2, 4, CH2, 5, CH2, 6, CH2, 7 e para terminar, CH3. Então tá aqui a fórmula estrutural do hidrocarboneto mais simples, que contém como fórmula mínima C4H9. Por que a resposta da letra B não foi C4H9? Porque tinha que obedecer à estrutura de um hidrocarboneto. A letra A é a fórmula mínima, que é a menor proporção entre os átomos. Mas a letra B ele queria a fórmula estrutural desse hidrocarboneto mais simples. Então tinha que obedecer à expressão CnH2n mais 2. Questão muito interessante aí, pessoal. E com isso nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Você tem que praticar essa aula, né? Pratique bastante. Pegue aí outras questões de vestibulares, veja aí na internet outras resoluções, porque agora a gente já te deu aí o caminho das pedras. Como é que você deve fazer para calcular a fórmula centesimal, fórmula mínima, né? E a fórmula molecular. Não fique com vergonha de voltar esse vídeo várias vezes. O intuito é aprender, você tem que aprender. E às vezes uma aula dessa, ela realmente passa a ser um pouco complexa, porque tem muito cálculo. Então volte, pare o vídeo, faça primeiro questões de fórmula, primeiro calcule o que é a porcentagem, depois faça questões de fórmula molecular, depois faça questões de fórmula mínima. Então vá pausando o vídeo, tá? Vai copiando no seu caderno, faça seu mapa mental, beleza? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.